Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todos no sininho. Quero aqui explicar para os irmãos, passei uns dias sem gravar áudio devido à cirurgia que minha esposa fez e praticamente tivemos que se virar ali e olhar, cuidar do nosso filho de 1 ano e 2 meses e ajudar ela, com mais algumas pessoas ajudando a gente, mas a correria foi tão grande que o tempo não dá para gravar áudio. Mas hoje retomei os áudios novamente, pela graça de Deus. Aleluia. A palavra de hoje que o Senhor nos deu encontra-se no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 até o versículo 28, que vai ter o tema Jesus prediz sua morte. Versículo 21 nos diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vi o Filho do Homem no seu reino. Oh glória! Que texto, que passagem maravilhosa! O versículo 21 vem dizer que Jesus já estava anunciando aos discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém, e que ele padecesse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e convinha, tinha que acontecer que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Jesus já estava anunciando que ele morreria, mas ao terceiro dia também ressuscitaria com grande glória e poder. E engraçado que quando ele morreu, os discípulos se esqueceram disso aqui que Jesus já estava anunciando. Esqueceram que ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria e que convinha que ele sofresse tanto por nós, levasse as nossas dores, os nossos pecados e morresse por nós naquela cruz como se fosse um maldito. Isaías diz que ele se fez maldito por amor de nós, e que a paz que hoje nós temos, ele carregou em forma de pecado para nos dar a paz que hoje nós temos. Em troca do sacrifício dele, da morte dele, é que nós temos paz hoje. Aleluia.
Mas os discípulos não acreditaram que o Senhor ia ressuscitar, mas ele ressuscitou para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é que ele estava anunciando o que iria acontecer em um futuro próximo. E Pedro tomou a palavra, né? Chamou Jesus de parte e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E olha a resposta de Jesus para Pedro. Nesta resposta que muitos vão chamar Jesus de ignorante, de bruto, de um monte de coisa, mas Jesus sabia que ele era Satanás que estava falando na boca de Pedro. Jesus respondeu para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo agora, porque tu não entendes as obras e os pensamentos de Deus. Tu só serves para mim de escândalo. Tu só compreende o que é do homem, o que é da carne, mas as coisas de Deus tu não entende, Satanás. Então para trás de mim agora. Mas muito antes de Jesus chamou a Pedro de Satanás. Então Jesus estava ali, naquele momento, expulsando o demônio de Pedro. Quando a gente expulsa, a gente não conversa com o inimigo está na pessoa e a gente fala para ele: Satanás, ou qualquer outro demônio que esteja lá, seja o Exu, Caveira, qualquer um, a gente vai chamar ele pelo nome e vai mandar ele sair. Então Jesus estava conversando com Pedro, mas sabia que quem estava em Pedro não era ele próprio, mas sim um demônio que estava dentro dele. Por isso que Jesus falou: para trás de mim. Em outras palavras, sai daqui, Satanás, porque tu não compreende. Tu só serve de escândalo, tu não entende as coisas de Deus, mas são as coisas dos homens, são as coisas da carne. Aleluia. E vai dizer no versículo 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, me seguir, tome meu exemplo. Eu renunciei à minha glória, o meu poder, as minhas riquezas no céu, o meu reino. Eu renunciei tudo para estar aqui com vocês, fazendo a vontade do Pai. E daqui a pouco eu vou tomar minha cruz e vou ir até o Gólgota, o Calvário, e lá, aleluia, e lá eu morrerei por vocês. Então, se alguém quiser me seguir e me servir, tem que tomar o meu exemplo e fazer aquilo que eu faço. Então Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Que renunciar a si mesmo, renunciar às coisas do mundo, renunciar a nossa vontade, o nosso eu, para viver a plenitude da vontade do Senhor. E há 3 formas diferentes de vontade de Deus. Você tem que pensar, meditar e analisar em qual dessas 3 formas de vontades diferentes de Deus que você está, que você se encaixa. Porque a vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus permite, mas não é exatamente da vontade dele. Há a vontade de Deus sobre nossas vidas e há o centro da vontade de Deus. Você está na qual? Na vontade permissiva, talvez sofrendo castigo da mão de Deus, mas não é a vontade dele. Você está na vontade dele, mas não está fazendo tudo aquilo que ele quer que você faça. Ou você está no centro da vontade dele, fazendo tudo o que ele quer e no centro da sua vontade, fazendo a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, 100%. Então medite, porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie as coisas desse mundo, as coisas da carne. Como Jesus disse que Satanás só entendia das coisas da carne. Mas nós que somos de Deus, o Senhor nos revela os mistérios de Deus nos é dado por Cristo Jesus, o seu Filho amado.
Aleluia. E depois que ele manda a gente renunciar a si mesmo aos nossos pecados, ele fala: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então não é para deixar a cruz, é para pegar a cruz e segui-lo com a sua cruz, cada um com a sua cruz. Mas se for preciso alguém ajudar o outro a carregar a cruz, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é louvável esta atitude. Porque aquele homem, o Cirineu, se não me engano, Simão, o Cirineu, ajudou Jesus a carregar a sua cruz até o Gólgota, até o Calvário, lugar chamado de caveira. Aleluia. Mas o versículo 25 vai dizer assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, aleluia, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Porque este versículo é assim, de certa forma difícil de entender, mas se nós formos no Espírito, na revelação de Deus, entenderemos de forma fácil. Porque diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele que quiser ser salvo vai ter que perder a vida que tem no mundo, a vida de bebedice, de droga, de prostituição, das coisas erradas. Vai ter que perder essa vida para ganhar a vida eterna. Vai ter que ser transformado, vai ter que perder a vida de mundanice, de pecado no mundo e aceitar Cristo e ter uma nova vida na presença de Cristo para ser salvo, uma vida transformada. Aleluia. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá, né, a vida que vivia no mundo para ganhar uma nova vida, para ganhar uma nova vida com Cristo, para ter uma nova vida com Cristo, e assim ser salvo. Para ganhar, né, tem que perder. Para ser salvo, tem que morrer o velho homem e nascer um novo homem. Então tem que perder a vida antiga para ganhar a vida eterna. Tem que perder a vida antiga para ganhar a vida eterna. Esse é o segredo. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus disse: aquele que chegar a ter, ele fala até morrer aqui também, por amor dele, será salvo. E aquele também que perder a sua vida antiga, a sua vida que tinha no mundo de pecado, de prostituição, de bebedice, de tudo que é errado, se ele deixar aquela vida de lado, perder aquela vida, esquecer aquela vida e passar a viver somente para Cristo e ser transformado, se permitir ser transformado e ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, ele alcançará a salvação, ele achará a vida eterna, achará, como diz no final do versículo 25. Aleluia. Porque o versículo no livro de Romanos, não me lembro qual, vai dizer: porque quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então perdeu a vida antiga e ganhou uma vida nova com Cristo para ter direito à salvação. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Não adianta o homem, uma mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Pode ganhar milhares de almas, pregar, fazer cair fogo do céu, louvar bonito, evangelizar, ter fama, ter dinheiro. Isso não vale nada se sua alma for perdida. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, do que tudo, né, que existe nesse mundo que não agrada a Deus. Então, se fizer tudo isso e perder a sua salvação, não valeu de nada, infelizmente. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Senhor vai vir na glória do Pai com os seus anjos, e ali naquele dia ele vai dar a cada um segundo as suas obras. O que plantou vai colher, o que cada um plantou irá colher naquele dia. O que fez de bom ou de ruim vai colher também. É a lei da semeadura. Versículo 28, para encerrar: em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus disse: há alguns que estão entre nós que não provarão a morte, que serão arrebatados vivos.
que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, até o momento do arrebatamento, porque até no momento do arrebatamento muitos também irão morrer, porque, como eu já falei, vai ter carro desgovernado, avião desgovernado, vai ser muita catástrofe neste dia para aqueles que ficar, mas para o que subir, Jesus diz que não vai provar nem a primeira nem a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Então isto é maravilhoso. Então guarde esta palavra no teu coração com muito temor e a pratique em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.